A preposição para indica direção, destino. Ela aparece no Evangelho trazendo consciência para a vida cristã prazerosa. Sem ela, todas as informações seriam apenas ideologias a serem vividas de forma relativa, segundo a vontade de cada um. Mas não é assim. Existe uma mente superior que clarifica o caminho que deve ser trilhado, bem como a conduta cristã a ser vivida. E tudo para nossa felicidade e a glória do seu nome. O para do Evangelho, antes de apontar o rumo certo, fala de um precedente salvífico. Diz de uma intervenção divina libertadora e só então direciona a vida. Antes do para, tem um porquê. O para do Evangelho, antes de apontar a ética do Senhor, diz da sua salvação. Por exemplo, neste texto: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, o para do Evangelho é consequência, o porquê é a causa. O porquê foi a ação de Deus fora de nós, providenciando a salvação. O para é a sua ação vivendo em nós, dinamizando a salvação. Bom dia. Gratidão ao maestro Diogo, porque esse Amazing Grace ficou bem melhor que a encomenda. Pedi e ele fez, exatamente para esses momentos de meus sermões. Abraço aqui meus amigos, especialmente Rogério, que está ali, Jorge Jaime, que veio nos abraçar. Você que está aí acompanhando pela internet, o nosso abraço carinhoso. Obrigado ao Ministério de Louvor. E o meu incentivo, Israel, que vocês continuem assim, sem perder essa mão do louvor animado, alegre, mas sem descambar, como a gente vê muito por aí. Porque a igreja quer exatamente isso. Eu ouço a igreja falando, é isso que a gente quer. Deus seja louvado pelo dom de vocês. Vamos ler essa passagem que está aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? É uma provocação de Paulo, mas em cima do que já estava acontecendo. De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, porque como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Daí o título do sermão. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois que
Quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-nos, todos nós, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tenho pregado aqui no sábado de manhã sobre o livro de Romanos, eu acho que isso aqui já é o 6º ou 7º tema. Só dando uma recordadinha, logo na abertura da carta, Paulo diz que o Evangelho é Jesus. O Evangelho é mais do que uma narrativa, o Evangelho é uma pessoa. Cristo é o Evangelho. E ele se preocupou para que a igreja não caísse na armadilha de amar a narrativa sem chegar no Evangelho. Nós amamos a narrativa, mas nós chegamos a Cristo, que é o Evangelho. Ainda no capítulo 1, ele faz uma descrição de como estava o mundo grego-romano, chafurdado no pecado. Ele continua no capítulo 2, falando também que o mundo judaico, presa do legalismo e da presunção religiosa, aí ele fecha dizendo: todos estão condenados, todos precisando da graça de Deus. Seja um pagão, seja um religioso, se Jesus não é o eixo, se Jesus não é o centro, a pessoa está condenada. Aí ele avança dizendo que como é que, aí no final do capítulo 3, que a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 4, ele vai dizer como que isso acontece. Pela fé recebemos o perdão. E no capítulo 5, ele diz assim: havendo já ocorrida a justificação, então agora ele vai tratar da vida cristã. Antes do capítulo 5, ele trata da condição humana e da solução para o pecado. A partir do capítulo 5, ele vai tratar da vida cristã. Então, do capítulo 5 para frente, ele fala com justos. Ele fala com pessoas que aceitaram a Jesus. É por isso que o capítulo 5 continua assim: sendo, pois, estando já a igreja justificada em Cristo, aí vem todo o que deve acontecer na vida cristã. Uns cavilosos andavam falando por causa da mensagem de Paulo: já que a graça é abundante, pequemos. Por isso, o capítulo 6, ele vai dizer que esse encontro com Jesus foi para a novidade de vida. Diz: haveremos de pecar para que abunde o pecado, como alguns queriam. Você vai encontrar isso no capítulo 3, no verso 8. Ele diz: não, de jeito nenhum. Como viveremos no pecado? E pecado aqui é pecado de rebelião, aquele pecado que a pessoa arquiteta, que ela planeja e vivencia o pecado. Ele diz: isso não. A Bíblia não propõe uma impecabilidade. Mesmo justificados, mesmo tendo recebido o seu perdão, ainda cometemos deslizes, pecados, mas não mais como rebeldes. Ele disse aí no capítulo 5, não mais como inimigos. Eu disse aqui que inimigos é uma expressão militar. Antes de Jesus, eu não apenas era um pecador, um ímpio, diz Paulo, mas eu era um inimigo. Eu pegava na arma e atirava nele, eu blasfemava dele. Ele disse: agora somos aliados. Aí ele diz assim: não podemos mais viver de forma rebelde, como inimigos, porque nos tornamos aliados. Então ele diz no verso 4, nós agora vivemos novidade de vida. Olha só, vida aí
é mais do que esse respirar comum. Vida, aqui e em todos esses textos, é Zoe. Eu tenho uma amiga na igreja de Moema, quando eu fui pastor da igreja de Moema, a minha grande amiga Zoe. Está aí um bom nome para quem vai ter uma filhinha. Zoe é vida, mas é o próprio Deus. Está entendendo? Então nós temos ali João 3, 16 e 36. O 16 diz, porque a igreja que aceitou a Cristo, ela tem vida. Zoe. O 36 diz, quem crê em mim tem a vida eterna. É essa Zoe para a qual nós fomos justificados. Isso é o novo nascimento que aconteceu na nossa vida. Vocês estão entendendo a embocadura de uma mensagem de confirmação da fé? Por isso que os hinos têm que ser de confirmação da fé. Se tem uma coisa que me aborrece, é quando é direcionado para a igreja um sermão num contexto evangelístico. Aqui é confirmação da fé. A justificados não se apela para que aceitem Jesus, mas que vivam a dinâmica de Zoe. 5:40 de João, ele disse assim, vós não quereis vir a mim para que vocês tenham Zoe. Ele está falando para um grupo de pessoas que tinham existência, mas não tinham vida. Que eram religiosos, mas não eram espirituais. Vocês não querem. Vocês querem essa vida comum, mas não querem Zoe. Zoe é o Senhor assumindo o trono da vida. Ele diz, eu vim, 10 de João, aí é João. Eu vim para que vocês tenham Zoe, abundância de vida, o coração transbordante. Ele disse, isso vira uma cachoeira de influência divinal em nós. 14:6, eu sou o caminho, a verdade e Zoe. Isso faz toda a diferença. 1 João 5, 11 a 13, ele disse, o testemunho é este, que Deus nos deu Zoe. E essa Zoe está no seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem Zoe. Diga para a glória do seu nome, diga, eu tenho Zoe, diga. Isso é um culto cristão. Culto cristão é um grupo de pessoas justificadas em Cristo que se reúnem para celebrar a Zoe. Olha isso aqui. Isso é Zoe. Eu sou contigo. O Senhor teu Deus vai contigo. A minha graça te basta. O Pai e eu viremos e faremos morada em você. É a presença dele que, na verdade, é a Zoe. Filipenses 2:3. Ele em nós. Venha para cá, João. Solta aí para nós. Serei contigo. E vocês podem cantar junto com João, porque assim que começar a rodar essa música, vocês vão lembrar, Nates Portugal, interpretado pelo meu amigo João. Por favor. Serei contigo na alegria ou na dor,
eu te ouvirei, agora e para sempre. Serei teu abrigo, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Eu serei contigo, ao teu lado estarei, quando pedires, eu não negarei, lutarei nas batalhas que o mal te trouxer, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, serei contigo, agora e para sempre. Serei teu abrigo, eu serei contigo até o final. Serei contigo, não tema enfrentar teus inimigos, pois também lutarei. Tua vida é minha, e haja o que houver, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, para sempre contigo. Eu sou teu caminho, serei contigo, serei contigo, serei contigo. É o final. só precisas crer que eu serei contigo. Amém. Amém. Obrigado, João. Na escola sabatina, nem todos estavam. Ali está a Daniela e o Joãozinho, a esposa e o glorioso Joãozinho. Obrigado, querida. Precisamos mais dessa parceria, João. Ele se ajustou e veio louvar o Senhor. Mas o que seria para nós? Eu não vou comentar, apenas percebam. Quem quiser fotografar, novidade de vida, inclui esses aspectos, e eu vou dar uma passada rapidamente por todos eles, para a gente festejar a Zoe em nossa vida. Novo status, de injustos a justos. Quando nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mudou o nosso status.
de injustos para justo. Foi num instante. Por isso, a igreja tem status de justo e mente de justo. Sabe o que eu tenho percebido? Que há pessoas que têm status de justo e mente de ímpio. Como que é isso? A pessoa se arrependeu, entregou a vida, recebeu o perdão de Deus, mas duvida disso. Isso é mente de ímpio. O ímpio não tem paz. Vocês sabem que tem muitas pessoas que são do Senhor, o nome está no livro da vida, elas só não têm paz. Status de justo, mente de ímpio. Nós não. Nós temos status de justo e nós temos mente de justos. Zoe, novidade de vida, é reconciliação acontecida. O que é reconciliar? Reconciliar é reconduzir ao concílio. Nós fomos reconciliados. Olha aí a recepção do Pai. Hoje eu gosto de ler Hebreus 12, quando o apóstolo vai fazendo ali uma lista de onde nós chegamos. Nós chegamos, ele diz, ao concílio celestial. Nós já cultuamos pela fé, com todos os santos de todos os tempos e com os mundos que nunca caíram em pecado. Nós estamos já na Jerusalém celestial. Nós ainda não estamos adorando presencialmente, mas pela fé já partimos disso. Isso é novidade de vida. Agora, diga se isso não produz bons hormônios na mente do justificado. Mas é claro que sim, isso levanta o moral, o estado de ânimo. Olha aí, outra coisa é nova filiação. De filhos naturais para filhos espirituais. A palavra diz assim: vejam, quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Toda a humanidade é filha de Deus. Mas quem aceitou Jesus é filho espiritual. Quem não aceitou é filho natural. Toda a humanidade pertence ao Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço, é dele. Mas quem não recebeu o seu perdão, pertence a Ele por direito. Você sabe que o diabo não tem direito a nenhum ser humano. Toda a humanidade é do Senhor Jesus, Ele pagou o preço. Quem paga tem direito. Agora, nós que temos recebido o seu amor, pelo seu perdão, nós pertencemos a Ele por direito e de fato. Diga, eu sou dele, diga, eu sou de Jesus, por direito e de fato. Isso é novidade de vida, isso é Zoe. Outro aspecto é que da vida temporal para a vida eterna. Jesus chamou isso da morte para a vida. Olha, essa vida comum sem Jesus, ela é morte, é assim que a Bíblia diz. A pessoa está condenada. Sem Jesus, a pessoa respira, mas ela não vive. Agora, Zoe é quando ele entra na existência. Eu vou falar disso no final. Então, nós não temos mais vida comum. A nossa vida, ela é eterna como Ele é eterno. Jesus disse, você que tem me aceitado, você saiu da morte para a vida. Diga se isso não é novidade de vida. Isso é novidade de vida. Essa consciência de salvação plena, absoluta. Aqui não tem mais espaço para eu ficar preso aos fantasmas do passado. Das trevas para a luz. Essa mudança, eu gosto dessa mudança que o Evangelho apresenta. Da morte para a vida, das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino de Deus, de perdidos para achado. Novidade de vida é quando você pode fazer esse contraste e dizer,
aconteceu isso comigo. Pedro diz, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o para aí. Outra, de inimigos a aliados. Quando nós ainda éramos inimigos, eu já disse que o inimigo não é um mero adversário. O inimigo, ele é uma pessoa armada que atira no opositor. Estou falando aqui alguém que sabe dizer o que é ser inimigo de Jesus. Tem pessoas que serviram a Satã de forma consciente, mas foram libertados de suas garras. Saíram da posição de inimigos para aliados. Ali Romanos 8:31 diz, quem nos condenará? É Ele quem nos justificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a Deus como aliados. Isso é novidade de vida. Outra coisa é de longe para perto. Olha, Efésios 2:13, o apóstolo diz assim, nós que antes estávamos longe. Você conhece alguém que está longe do Senhor? Bem longe do Senhor. Eu conheço pessoas que estão bem longe do Senhor. Esses dias cumprimentei uma amiga do tempo de colégio. Eu falei, como é que estão os filhos? Ela disse chorando, Muniz, estão tão longe do Senhor. Isso dói no nosso coração. Mas a garantia do Senhor Deus é, vós que antes estavas longe, agora estáis perto. Mas não é só perto, não é só próximo do Senhor. Ele nos segura pela mão. Isso é companhia. Ele disse, eu irei contigo. Eu te tomo pela mão. Novidade de vida é não duvidar dessa parceria, dessa sintonia, mais do que uma aproximação, é desse caminhar juntos. Eu gosto do pensamento de que, então, vida cristã não é uma caminhada para Deus, é uma caminhada com Deus. Não é onde eu quero chegar, é onde eu cheguei. Não é um Deus distante, é um Deus que habita em mim. Ok? Olha aí, uma nova ética. Pedro disse que ele nos tirou dos nossos pecados para uma nova ética. Então eu ajusto a minha vida pelo padrão de Deus. Ali não tem erro. A síntese desse padrão é a sua santa lei. Eu tenho prazer, dizia Paulo, na tua santa lei. Quem tem novidade de vida pergunta, está em sintonia com os 10 mandamentos? Lá vou eu. Não está, eu estou fora. Não existe a minha possibilidade de uma pessoa que rege a vida pela santa lei de Deus de dar errado. Vai dar certo, sempre certo. Não tenho sobre isso a mínima dúvida. Da escravidão para a liberdade. Gálatas diz sobre isso. Eu acho que é Gálatas 5, é Gálatas 3, 13, que ele nos resgatou da maldição da lei. Resgatar é libertar. Saímos debaixo da condenação da lei para a sintonia com ela. Quer dizer, novidade de vida significa que não devo mais nada por Jesus, a sua santa lei. Estou em harmonia com Ele. Outro aspecto é a nova cidadania. Eu gosto disso. Colossenses 1:13. Vamos dar graças a Deus, vamos louvar ao Senhor Deus, porque Ele nos tirou do império. Neste mundo existe um império, um imperador, existe os seus servos, que é o mundo de anjos caídos. Ele nos tirou desse império para o reino do Filho do seu amor.
Novidade de vida significa que nós mudamos de cidadania. A nossa cidadania é celestial. A gente pode então fazer coro com o Senhor Jesus, quando Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Diga para a glória de Deus, o meu reino não é deste mundo. Houve uma mudança de cidadania, e isso é novidade. Nova direção. Mudou. Semana passada nós estudamos sobre arrependimento. Na verdade, o título da lição estava invertido. Não é arrependimento e perdão, é perdão e arrependimento. O perdão já existe para provocar o arrependimento. Então, Efésios 2 descreve uma mente dominada por anjos maus. Mas o verso 4 diz que hoje não. Hoje, quem comanda todo o nosso lobo frontal, a parte mais nobre do ser, é o Espírito Santo. Gálatas 20, 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É nova direção. É por isso que a gente diz não ao pecado. É por isso que a gente tem filtro. Serve ou não serve? Essa novidade de vida nos deu mente censora. O que é mente censora? Serve ou não serve? É, não é. Honra, não honra o meu Deus. E eu vou por aquilo que honra o seu santo nome. O que mais que essa novidade de vida, ela tem a nos oferecer? Vida com propósito. Vida com propósito significa que agora a gente tem rumo. Hoje se fala muito sobre vida com propósito. Que os grandes profissionais, por exemplo, definem isso na vida. Há até um pensamento que diz assim, tem dois grandes momentos na vida de um ser humano. O dia que ele nasceu e o dia que ele descobriu para que ele nasceu. Ora, se isso tem uma importância muito grande no mundo profissional, empresarial, na verdade, o maior projeto e o grande propósito de vida é a honra do seu nome. Qual é o grande propósito da vida? Quando nós conhecemos a Jesus, descobrimos para que nascemos. Nós já descobrimos. O apóstolo Pedro diz, você nasceu de novo, foi para comunicar aos outros as virtudes de Deus. Ele nos tirou das trevas para essa maravilhosa luz, para comunicarmos ao mundo as suas virtudes, isso aparece no seu rosto. Não adianta você querer negar, Walter, com essa sua cara de justificado. O próprio Pedro, que não era lá grandes coisas ainda do ponto de vista espiritual, quando ele negou Jesus, disseram para ele, tua voz te condena, você andou com ele, você já tem um jeitão dele. O crente, o justificado, tem essa cara lavada e enxaguada no sangue de Jesus, que não tem como negar. Esse é o grande propósito. O propósito mais elevado é viver para a honra e a glória do seu nome. Diga se existe outro. Não existe um propósito mais elevado do que esse. Agora, a vida dentro da existência é que é a grande novidade de vida. O que é existência? Eu disse que eu falaria. Ora, nós sabemos. Existir é respirar. Existência é esse assombro fisiológico, anatômico. Isso é existência. Existência inclui a vida física, né? Bioquímica, todo o nosso processo fisiológico, todo o nosso sistema glandular, mas também a existência inclui, é o bios,
que se reflete também em nossos projetos de vida, nossas relações, nossas conquistas. É tudo que envolve a vida temporal. Isso é existência. E vida? Ah, vida é Zoe. Vida é Jesus, assentado no trono da existência. E o que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas que teve na sua existência a chegada de Zoe, a chegada do Senhor Jesus. Há pessoas que existem, mas não vivem. Eu posso dizer que com certeza há pessoas que existem e vivem. Mas uma vez eu quero que vocês digam para a glória do seu nome, diga, eu existo e vivo, diga. Isso é novidade de vida. E olha, há pessoas que existem e vivem no mais escuro paganismo. Vocês sabem disso. Olha, eu sou de uma região no Amazonas, onde o evangelho puro do Senhor Jesus demorou para chegar. E ali tinham pessoas que não tinham a mínima noção de quem era o Senhor Deus. Mas isso não significa que eles não tinham sido visitados pelo Espírito Santo. E quando o evangelho chegava, eles abraçavam. Eles tinham sintonia com Zoe. Vocês sabem disso. Agora nós temos sintonia com Zoe e nós temos consciência disso. Ok? Possivelmente isso seja a maior evidência de novidade de vida. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Porque nós fomos sepultados, uma referência ao batismo. Nós fomos sepultados, é como se isso daqui fosse a morte para o velho eu. E ressuscitamos para uma novidade de vida. Ei, um sermão desse não parece chover no molhado para crente? Não, é preciso que a gente tenha consciência disso. Nessa reta final de mundo, a minha vida é tua. É tu que mandas na minha existência. Isso me dá um prazer extraordinário. Esse McDaniel foi um poeta e também compositor. Nasceu nesse povoado em Ohio. E ele disse assim, pode vir o Ministério de Louvor, Deus tem algo para eu fazer, que é ser bênção, por meio desses hinos e glorificar a Deus e seu amado filho. Ele tinha um filhinho e ele perdeu esse menino. Ah, como que o seu coração ficou dominado de dor. Foi em meio a esse luto que ele escreveu: que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. É por isso que quando ele chega ali na estrofe, na terceira ou quarta, ele diz assim, até no vale da morte. Ele não está apenas descrevendo a existência humana, ele está falando da vida dele. Até no vale da morte, no meu luto, é isso que queria dizer. Eu avisto uma luz, com Cristo no meu coração, pois a santa cidade já perto reluz, com Cristo no meu coração. Zoe. Quando Zoe existe na vida, eu quero ver uma pessoa cair e ficar prostrada. Ela se levanta. E olha, vamos logo ficando de pé aí. Fique de pé. Levante na ponta dos pés para a panturrilha jogar o sangue para o cérebro. Porque você vai louvar que Zoe está no seu coração. Que você vive novidade de vida. Hoje ainda, ontem, nós estávamos batendo um papo lá em casa. Como é que vai terminar esse mundo? Escatologicamente, o futuro do mundo é horrível. Antes da volta de Jesus,
esse mundo vai virar um caos. Terremotos, tsunamis, incêndios. Antes da volta de Jesus, a economia vai estar quebrada no mundo inteiro. Pensa na pirâmide de Maslow. O primeiro nível, são 5 níveis. O primeiro é sobrevivência. A humanidade vai estar tentando sobreviver, comer e beber. Vai estar uma quebradeira total. Como que nós vamos? Jesus falou, quando isso acontecer, ergue a cabeça. A gente levanta a cabeça. Por quê? Porque nós não temos apenas existência. Nós temos Zoe. É com Jesus no coração que a gente enfrenta isso. Vamos celebrar isso cantando?